E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para falar com vocês nesse projeto que tem sido tão abençoador, inclusive para mim, que tenho assistido a pregação dos colegas, e eu espero que continue sendo assim para você também. Um projeto que vem através das mídias sociais levar a palavra, a verdade da palavra, a palavra de verdade, e não aquilo que a gente acha que é o nosso evangelho, que possamos estar levando para você, de fato, o evangelho. E o tema de hoje é um tema muito conhecido. Eu vou falar com vocês hoje sobre a justificação e vamos ao texto. Romanos 3, versículos 21 ao 25. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Nesse trecho a gente já tem basicamente tudo que a gente precisava ter para poder falar sobre justificação. Se você for pegar justificação no dicionário, você vai ver que justificação significa a retirada da culpa de alguém. Você é justificado por um erro quando te tiram a culpa daquilo. Quando você acaba fazendo alguma coisa, mas alguma coisa te faz não ter culpa por aquilo. Isso é ser justificado. Então, aqui em Romanos 3, de 21 a 25, a gente consegue ver e entender que a justificação acontece pela nossa fé. Que a nossa fé faz a gente viver. E o que é mais interessante, um adendo que a gente precisa fazer é que todo mundo acha que a Bíblia são 66 livros totalmente distintos. Mas não são. A Bíblia é um livro que, através de 66 livretos, conta uma única história. E essa única história é a história de um povo e o seu relacionamento com Deus. E então, a todo momento a gente pega coisas na Bíblia, no final da Bíblia, no meio e tal, às vezes no Novo Testamento, que faz referência ao Velho. E esse texto de hoje é uma coisa dessas. Se a gente for ver lá em Gênesis 2, 16 a 17, vou abrir aqui, a gente vai ver a referência cruzada disso. Vamos ver aqui. Versículos 16 a 17 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E aí a gente vê o contraponto. O justo viverá pela fé, que é o que está lá em Romanos 3, que a gente leu, e o pecado de Adão. O dia que você comer, certamente morrerá. E aí a gente pensa que esse certamente morrerá tem um significado simplesmente carnal, que é morrer de falecer a sua carne. Quando, na verdade, esse morrer vai muito além disso. Se a gente for pegar João 14,6, em João 14,6 é fantástico. A gente vê aqui. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E um versículo desse, que é tão batido e tão conhecido, faz o desfecho do nosso estudo. Porque, como a gente falou lá na segunda edição do PV, se eu não me engano, que foi quando eu falei com vocês, a gente falou que o pecado nos afasta de Deus. E
o afastamento de Deus acaba se tornando em morte. E essa morte é a morte espiritual, é o afastamento de Deus em si. Quando Jesus Cristo, aquele que é triuno com o Pai e com o Espírito, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente pega Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram. E você pega lá Gênesis 2, que fala que certamente morrerás com a desobediência. A gente consegue pegar um desfecho, onde lá no paraíso, os nossos ancestrais pecaram e nós herdamos a consequência do pecado deles, que é a morte, o afastamento de Deus. E vem Jesus Cristo, o próprio Deus se fez homem e veio interceder por nós. E quando a gente acredita na mensagem da cruz, quando a gente acredita que Jesus Cristo é realmente o nosso Senhor e Salvador, aquele que pôde ser o sacrifício propiciatório, esse termo propiciatório se refere a propiciar Deus, tornar Deus propício a nos perdoar, a nos justificar. E quando nós acreditamos, nós temos fé que Ele é o nosso sacrifício propiciatório, a propiciação de fato acontece. E com isso a justificação também. De nós é tirada a culpa do pecado da desobediência. E quando a gente vê lá Hebreus, capítulo 10, versículo 38, sintetizando tudo isso, dizendo: o justo viverá pela fé. Significa que estará próximo de Deus através da fé que ele tem em Deus. E com isso ele será justificado. Por isso, o justo viverá pela fé. E quando você pega a ordenação das palavras, você mostra que o justo depois viverá, depois pela fé. Então significa que existe um ciclo, dado que é pela fé que você é justificado, mas ainda assim justificado, você continua tendo fé. E isso é o que nos faz próximos de Deus. E uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela muda comportamentos. Eu sei porque mudou o meu, e mudou de vários amigos próximos a mim. E com isso você começa a ver a fé dando frutos. E você começa a entender o que é cristianismo. Você começa a entender o que é a mensagem da cruz, que é algo que realmente te transforma, te regenera. Ele te tira a culpa do pecado e a partir da remoção dessa culpa, você começa a viver uma vida diferente. Você dá espaço para regeneração. Ok? Então, sobre isso que a gente tem para falar hoje, sobre a justificação, sobre o que é e para que é. A justificação é tirar a culpa e ela é feita para que nós nos aproximemos mais ainda de Deus. Ok? Então, vejo vocês no próximo PV e até lá.